Amém? Glória a Deus, pastor. Aleluia. Glória a Deus. O senhor fique bem à vontade. O senhor é de casa. Para quem não conhece, o pastor Jairo. O pastor Jairo é pastor da Igreja da Paz. A Igreja da Paz é a igreja que está o meu filho Tiago, lá em São Paulo. É uma igreja, que já tem em vários lugares do mundo. Uma igreja que está crescendo muito. E o pastor Jairo é meu discipulador. É um homem que tem cuidado da minha vida, orado por mim, a esposa dele, da mesma forma com a pastora, e tem sido muito bom estar caminhando com esse homem de Deus. Amém? Amém, amém. Obrigado pelo carinho, pastor Adélio, pastora Grace. Já tivemos uma tarde muito gostosa ali, tomando aquele café maravilhoso, e é bom estar aqui com vocês. Eu estive esses dias atrás, há poucos dias aqui, no domingo, e eu gosto de estar aqui, pela companhia desses amigos tão preciosos, e também revendo os irmãos aqui, é tão bom. Eu gosto muito dessa palavra, fique à vontade. Uma palavra gostosa de ouvir. O pastor gosta dessa palavra, fique à vontade. É tão gostoso. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Com alegria eu estou aqui hoje. E foi bem desse jeito que o pastor Adélio comentou mesmo. A gente de manhã estava reunindo por vídeo ali, E eu disse, eu estou indo aí hoje. E ele já na hora me lançou o convite. E claro, de pronto eu aceitei, porque eu amo estar aqui. Eu amo compartilhar o coração. Eu amo estar junto com os irmãos e ver tudo que Deus está fazendo neste lugar. Que obra gostosa de participar. Que obra boa de você fazer parte com todo o seu coração. Se você estava procurando uma boa igreja, você que está aqui hoje como convidado, você encontrou uma poderosa e abençoada igreja nessa cidade, pode ter certeza, para a glória de Jesus. Em Êxodo capítulo 14, dos versículos 10 a 16, tem uma das passagens mais falada, mais comentada, mais inspirativa, e é desta palavra inspirativa que eu quero meditar com você hoje. Ao livro de Êxodo, capítulo 14, dos versículos 10 a 16, vai estar aqui na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia também, e anotando para você na sua casa estar meditando no seu tempo com Deus. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Com os olhos fechados, diga assim: Pai, fala comigo, preciso da tua voz. O GPS que me leva ao destino é a tua voz. Recalcula a rota se necessário, mas eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim nesta vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre esse tema que eu estou chamando ele de atitudes que nos levam à vitória. Atitudes, porque a palavra
atitudes, porque a atitude tem a ver com aquilo que de fato nós somos. As nossas atitudes representam aquilo que de fato está dentro de nós. Provoque uma pessoa, uma atitude, você saberá quem é ela. A atitude nos define, a atitude tem a ver com a nossa identidade, a atitude mostra o nosso coração, como nós reagimos diante das circunstâncias e situações do dia a dia, mostra de fato quem nós somos por dentro. Uma pessoa boazinha, quietinha, calminha, parece um anjinho, vira às vezes um bicho diante de uma situação, diante de uma questão, e as pessoas não a reconhecem. Elas dizem: mas eu nunca imaginei que essa pessoa tão dócil, tão doce, tão meiga, virasse esta fera. Na realidade, aquela fera estava dentro dela, oculta, e em um momento aquela atitude revelou de fato quem era ela. Qual tem sido a sua atitude diante das circunstâncias, dos problemas, de tudo que está diante de você no dia a dia? Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, eu vejo que se parece muito com os dias de hoje. Nos dias de hoje estamos vivendo situação muito parecida como sociedade, como cidade, como nação, como planeta Terra. Nós estamos muito diante de situações muito parecidas. Parece que nós estamos cercados por tantas e tantas situações e dificuldades. Quantos já viveram situações que nós chamaríamos de num beco sem saída? O povo de Israel, de repente, depois de comemorar feliz a sua liberdade do Egito, eles se veem numa situação que não tem saída. De um lado uma alta colina, do outro também, à frente o mar, e o espaço que sobrava estava vindo naquela direção o exército de Faraó, um exército letal. Vinham com todo o seu aparelhamento para destruir, varrer aquele povo. E naquele momento bate o desespero. Naquela hora eles começam a falar besteiras e coisas horríveis. Não tinha cemitério no Egito, por isso que Deus nos trouxe para morrer aqui. Era melhor ser escravo no Egito do que morrer nesse lugar. Que palavras bobas, que palavras bobas que esse povo solta nesta hora. E por que isso? Por que eles reagiram tão mal diante dessa situação? Por que algumas pessoas que estão à nossa volta reagem de forma tão negativa diante das questões do dia a dia? Às vezes uma fala do marido faz a esposa ter uma reação tão explosiva. Às vezes uma fala da esposa faz o marido ter uma reação tão explosiva. Às vezes uma questãozinha tão pequena no trânsito, uma explosão. Quantas coisas acontecem que às vezes nos tira do eixo, nos tira do centro, nos tira do lugar e nos leva a manifestar uma atitude muito ruim. O que é que acontece? Eu aprendi com um pastor muito querido, o pastor Jacobo Ramos da Gateway, um assunto que eu quero compartilhar com você, que eu vou chamar de 3 tipos de coração, que mostra por que a reação desse povo, por que a atitude desse povo. Quero que projete aqui os 3 tipos de coração. Primeiro tipo de coração que existe é o coração de escravo. Esse povo, o povo aqui de Israel, eles passaram ali 430 anos como escravos naquela nação. Então o coração deles era um coração de escravo. Quando a pessoa tem o coração de escravo, a atitude dela é uma atitude igual a de um escravo, embora livre, mesmo que ela seja livre, mas ela tem uma reação, uma atitude como de um escravo. O escravo entende que ele vale o que produz. Então ele precisa produzir para se sentir bem, para se sentir útil. Ele vale aquilo que produz. Então eu estou fazendo um tanto de coisa na igreja, eu estou tocando, cantando, limpando, entregando dízimo, entregando oferta, eu evangelizo, eu faço um tanto de coisa, então eu tenho um grande valor. O coração de escravo, ele vale o que produz. Naquele momento em que eles se viram encurralados, naquele momento eles não estão produzindo nada. Nós somos um peso morto para Deus. Por que Deus nos salvaria? Que valor nós temos?
Porque Deus faria alguma coisa por mim agora? Eu não valo nada, eu não tenho valor. O coração do escravo vale o que produz. Se ele produz, se ele está produzindo, ele se sente com muito valor. Isso para ele é algo maravilhoso. Ele tem necessidade de produzir, para que ele possa se sentir valorizado. Quando ele não consegue produzir, ele se sente o pior. Ele se sente o inseto. Ele se sente um gafanhoto diante das dificuldades dos gigantes. Toda vez que uma pessoa se sente um gafanhoto, ela está revelando um coração de escravo. Coração de escravo, ou ela produz, ou ela se sente inútil, ou ela se sente o pior dos piores dos seres humanos. O segundo tipo de coração que eu quero descrever é o coração de órfão. O coração de órfão, ele também revela aquilo que está dentro dele, o comportamento, a atitude de uma pessoa que tem o coração de órfão, ela vai revelar isso. O órfão está sempre buscando aprovação, ele precisa ser notado, porque o coração dele é de órfão. Ele está na igreja, ele entregou a vida para Jesus, ele tem um pastor, ele tem um pai, ele tem uma autoridade, ele tem alguém sobre a vida dele, mas o coração dele, lá dentro, ele se sente um órfão. Então ele precisa ser notado, ele precisa de aprovação, ele precisa de aplauso, ele precisa de reconhecimento. O pastor agradeceu todo mundo, mas não citou o meu nome, estou chateado. Meu nome não foi citado, ninguém notou que fui eu que fiz, ninguém falou nada de mim. Alguém lembrou que eu existo? Coração de órfão, ele precisa estar numa posição em que ele é notado. Ele não pode simplesmente estar no mesmo ambiente que todos. Ele precisa que as pessoas a vejam. Alguém tem que saber que eu estou aqui. Alguém tem que saber que fui eu que fiz. Mas tem um terceiro coração, diferente desse coração do órfão, que ele sente que nunca o que faz é suficiente, ele está sempre em dívida. O órfão, ele precisa mais e cada vez mais. Tem um terceiro coração, que é o coração de filho. O filho, ele tem uma identidade totalmente diferente. O filho, ele sabe o seu valor. O filho não trabalha para ser reconhecido. O filho não faz as coisas buscando chamar atenção e holofote para si. O filho não toca, não canta, não limpa, não entrega o dízimo, não oferta, não evangeliza, não faz as coisas para que as pessoas percebam que ele é útil e que ele é importante. Não. Tudo isso ele faz simplesmente porque ele ama. Ele ama. Porque a identidade do filho está estabelecida em Deus. Ninguém sabe que eu existo, ninguém viu, ninguém notou, ninguém aplaudiu, ninguém citou o meu nome, mas não tem problema, porque quem me define é Deus. Quem me define é Deus, quem me define é Deus, a minha identidade está oculta nele. A pessoa que tem o coração de filho, ela pode passar por um momento em que todos a criticam e zomba e fala uma série de coisas para ela e dela, mas ela tá tranquila, ela está bem, porque eu sei o que Deus pensa de mim. E o próprio Deus diz: eu é que sei o que eu penso acerca de você. O meu pensamento a teu respeito é um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu sei o que Deus pensa de mim, eu não dependo do que os outros pensam. Perdoe a minha sinceridade, mas tem muita gente na igreja, de modo geral, não estou falando aqui, de modo geral,
que ainda não tem um coração de filho. Os anos de mundo, os anos de vida pecaminosa, os anos de escravidão, fez com que o coração desta pessoa se tornasse um coração escravo. Ela entrega a vida a Jesus, salvação garantida, mas o coração não foi alinhado ao coração do Pai. O coração não foi ajustado para ser um coração de filho. E essa pessoa acaba vivendo crises de identidade dentro da igreja. Aí ela começa a não se sentir bem na congregação que está. Aí ela começa a pensar que ela tem que trocar essa por aquela, para que ela possa se sentir melhor. Aqui não me valorizam, aqui ninguém me nota, aqui eu faço e ninguém me aplaude, aqui isso, aqui aquilo. Ela começa a buscar alternativas, porque na realidade o coração dela não está bem, mas o problema é o coração dela e não o ambiente que ela está. Como o coração dela não é um coração de filho, então ela está buscando se encontrar, ela precisa se encontrar. Como pastor há vários anos eu digo que eu já vi tantas pessoas dentro da igreja com crise de identidade espiritual. Estão buscando lugar, buscando o pastor perfeito, a igreja perfeita, o lugar onde eu possa me sentir bem. É o lugar, é o lugar, é o lugar, é o lugar. Só que a Bíblia diz, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então no momento em que eu busco a igreja que me alegra, que me satisfaz, a igreja que vai atender aos meus desejos, eu não estou buscando a igreja de Jesus, eu estou buscando a igreja que atende à necessidade de um coração desalinhado com o propósito real, que é o propósito de ser filho de Deus. A questão está no alinhamento. O filho confia no pai. O filho tem plena segurança de que o pai vai cuidar e vai segurar. Se você estiver em cima de um telhado, no escuro, e o pai lá embaixo gritar: filho, pula que eu pego você. Você pula. O filho pula, porque ele sabe: meu pai vai me segurar. O filho confia no pai. O filho sabe que o pai não vai falhar com ele. Nos momentos mais difíceis, ele corre para os braços do pai. Na hora que a coisa aperta, o que o filho faz? Ele corre para o pai. Pai, eu preciso de ti. Pai, me ajuda. Pai, eu preciso. O que não tem o coração de filho se desespera, se desajusta, começa a liberar um tanto de palavras ruins. Acabou, não vai dar certo, já era, não tem mais jeito, porque ela não se sente filho. Como ela não se sente filho, quando ela perde o emprego, quando uma doença vem, quando vem um problema na área familiar, vem uma questão diante dela, o que ela faz? Se desespera. Quando ela se sente filho, ela vai para os braços do pai, onde ela se sente segura, onde ela se sente protegida, não entra em desespero. O filho, ele está estabelecido num plano, num propósito que o pai estabeleceu para ele. Eu fico imaginando como Deus olha para nós, como Deus nos vê. Nos comprou com sangue do próprio filho, nos colocou no alto retiro porque conhecemos o nome dele, nos marcou com a marca da promessa, colocou anjos ministradores para estar à nossa volta, nos cercando, nos guardando, nos conduzindo, nos encheu de promessas que ele quer cumprir. E de repente
nos vê chorando em alguns momentos, dizendo: e agora o que fazer? O que eu faço da minha vida agora? Quem não já, né? Quem não já, em algum momento, e agora o que eu faço? O nosso Deus é um Deus que não muda, Ele é imutável. O que acontece? Por que em alguns momentos nós nos desesperamos e nos desestruturamos e até nos desequilibramos em alguns momentos e falamos algumas coisas desajustadas? Porque em vez de estar no lugar do filho, nós estamos no lugar do escravo, no lugar do órfão. Ele nos colocou num lugar em que Ele chama esse lugar de protegido e abençoado. Coração do filho, ele sabe que ele não vale o que produz. O valor do filho é baseado no que ele é. O filho não precisa produzir para o pai amar, é verdade? Seu filho não precisa fazer nada para você amá-lo. Eu quero que o meu filho produza e seja alguém muito bem sucedido, eu quero. Mas se o meu filho não produzir nada, mesmo assim eu amo. Simplesmente porque ele é meu filho. É meu filho. Só porque é meu filho. Uns anos atrás, um período atrás, um rapaz na cidade de Porto Alegre, ele cometeu vários crimes em série, matando várias pessoas numa sequência muito parecida, ou seja, um caso clássico de psicopatia. E ele foi pego então depois de cometer vários crimes em série. A imprensa o colocou como um monstro, aquele que causou tantas dores e tantos sofrimentos. E ele já preso, um repórter chegou para entrevistar a mãe daquele rapaz. E o repórter perguntou para aquela mãe: como a senhora se sente sendo mãe de um assassino tão brutal e tão violento e tão cruel que cometeu tantos crimes? Aquela mãe respondeu: eu sei que o que ele fez foi muito grave, mas para mim o que importa é que ele é meu filho. Ele é meu filho. O filho, ele não é filho pelo que ele faz. Ele é filho pelo que ele é. Eu sou filho. Mas eu pisei na bola. Sou filho. Cometi muitos erros na vida, mas eu sou filho. Quando a pessoa tem a identidade de filho, claro que isso não vai dar autoridade para ela sair errando e pisando na bola por querer. Eu sou filho, não tem problema. Claro que não dá essa autoridade, até porque ela ama o pai, ela quer ver o pai feliz. Mas ela sabe que ainda que ela pisar na bola, que ela errar, que ela fracassar, que ela falhar, que tudo deu errado, eu sou filho e ponto final. Eu sonho ver uma igreja repleta de filhos. Filhos. Eu sonho em ver uma igreja cheia de filhos, filhos que contribuem porque amam o pai, ajudam porque amam o pai, limpam porque amam o pai, fazem a obra porque amam o pai. Eu amo o pai, eu quero servir, eu quero estar junto do meu pai, eu quero fazer algo pelo meu pai. Com essa identidade. Enquanto isso, nós precisamos estar o tempo todo aplaudindo, elogiando. Deixa eu ver se eu não esqueci o nome de ninguém, porque se eu esquecer o nome do fulano, saiu da igreja.
identidade, coração. Vamos voltar ao povo de Israel, que foi o texto inicial que nós lemos. Por que eles acabaram de ver milagres tão extraordinários como o que eles viram no Egito, e eles têm uma atitude tão horrível como essa? Deus enviou 10 pragas do Egito, somente a última, em que morreu todos os primogênitos dos egípcios, e nenhum dos primogênitos dos israelitas já era o suficiente. Você imagina um dia em que vem uma praga sobre uma nação inteira e todos os primogênitos morrem, até o do rei, e na casa deles nenhum foi atingido. Aquele rei que queria detê-los e que eles não saíssem por nada, de repente esse rei diz assim: agora eu pago para vocês saírem. Agora esse rei ordena que todos peguem os seus bens, suas joias, ouro, prata, e leve tudo agora para entregar na mão deles. Eles saíram do Egito levando toda a riqueza do povo. Num dia eram escravos, no outro dia eles eram megas milionários. E eles saem desfilando, levando ouro, prata, tesouros, até chegar diante do obstáculo. O que aconteceu com eles? Coração desalinhado. E o coração desalinhado, ele permite algumas coisas. Coração desalinhado, acontece com ele algumas coisas que não acontecem no coração do filho naturalmente. Aqui no capítulo 14, no versículo 10, nós lemos esse texto agora, repetindo esse versículo, vai projetar aí também, diz assim: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito. Medo. Tiveram muito medo. Por que eles permitiram? Por que o medo teve tanto poder sobre a vida deles diante dessa situação? Porque o coração não era de filho, o coração era de escravo. Deixaram o medo entrar. O medo muda a nossa forma de ver as coisas. O medo faz uma coisa pequena ficar gigante. O medo muda tudo. Uma coisa que nós poderíamos de repente até passar por cima assim de forma tão natural, aquilo vira um monstro gigante que a gente não consegue imaginar ultrapassando aquilo, só por causa do medo. Quando o medo entra em ação, as pessoas ficam completamente dominadas, subjugadas. Por isso que quando um assaltante, um violento vai agredir alguém, vai cometer um abuso, um crime, a primeira coisa que ele faz é colocar o medo. Porque ele sabe que em face do medo a pessoa fica estarrecida, ela fica sem ação, ela fica dominada. O medo domina a pessoa. O medo domina. Esse mal, ele faz com que a pessoa veja o que não existe. Ela vê o que não existe. Lembra do Pedro? O Pedro fez algo que nenhum outro ser humano na face da terra, além de Jesus, fez. Andou sobre as águas. Jesus vinha andando sobre as águas. O Pedro vê aquilo, ele diz: bom, se o meu mestre faz, eu faço. Então, mestres, se és tu, manda que eu vá encontrar contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz: e reparando a força do vento, afundou. Teve medo. O medo fez com que o Pedro afundasse. O medo altera os sentidos, altera o modo de ver, altera a visão, altera as coisas dentro da gente. E quando é que nós nos sentimos com medo? Quando o nosso coração não está alinhado, quando nós estamos nos sentindo filhos.
Porque o filho, quando está de mãos dadas com o pai, pode vir o valentão que vier, ele diz: eu estou com meu pai. É diferente. O filho de mãos dadas com o pai, ele não teme espanto noturno, mortandade que assola ao meio-dia. Eu estou com meu pai me protege. Coração alinhado. A Bíblia diz que o coração que está dominado pelo medo, ele precisa ser aperfeiçoado pelo amor. O amor é Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Deus. Não estou falando do medo natural, eu estou falando daquele medo que contraria a palavra de Deus. Aí vem a primeira atitude que nos leva à vitória. Qual que é a primeira atitude que nós precisamos estabelecer? Vai ser projetada aqui agora. Primeira atitude que nos leva à vitória: não tenha medo. Mas é o mar diante de mim, colinas de um lado do outro, é o exército de Faraó, é a pandemia, é o desemprego, é uma recessão econômica, é um problema conjugal, é uma questão familiar, é uma doença que veio, é uma situação, é uma notícia ruim. Não interessa o que venha, não tenha medo. Se eu quero ser conduzido para a vitória, eu preciso ter essa postura aqui. No versículo 13, quando Moisés fala com o povo: não tenha medo. Não tenha medo. Diante do cenário que eles estavam naquela hora, humanamente falando, era impossível não ter medo. Nós seremos levados a cenários em que aos olhos humanos vai ser impossível não ter medo. Mas você pode, estabelecido em Deus, com aquela visão que o Moisés tinha de Deus, dizer: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele vai vir? Vai vir. Mas aquela hora que você alinha o teu coração: mas eu sou filho. Sou filho. E como filho, eu estou guardado. Eu estou protegido. Acabei de receber um diagnóstico, acabei de receber uma notícia, acabei de receber uma questão diante de mim assim, insolúvel. Não tem solução. Estou diante de um fato que não tem saída. Deus está dizendo: não tenha medo. Sou filho. Meu coração é de filho. Eu estou guardado. Estou guardado. Como diz aquela canção: parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado. Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado. Eu estou guardado. Eu estou guardado. Não tenha medo. Não tenha medo. A imprensa vai fazer de tudo para você ficar apavorado, porque eles ganham dinheiro com isso. Quanto mais as pessoas estiverem em pânico, mais elas correm para assistir as notícias ruins, mais a audiência cresce, mais eles ganham dinheiro com a venda do horário. Então eles ganham com isso. Então eles vão fazer de tudo para infernizar você e apavorar você e deixar você em pânico. E as pessoas que estão em pânico também vão ficar chateadas quando te verem tranquilo, sem estar em pânico com elas. Então elas vão fazer de tudo para gerar pânico no seu coração também. Como você está tranquilo diante desse cenário atual? Eu não consigo entender. Porque ela está em pânico, então ela quer contaminar você com medo dela, para você ficar em pânico também. É verdade. Quando você está com medo, você perde a noção do real. A coisa sai do prumo. Então a primeira atitude: não tenha medo.
diante do cenário pior que possa existir, esse daqui que eu estou descrevendo do texto bíblico, fato real, não tenha medo. Qual a segunda atitude que nos leva à vitória? Segunda atitude, Moisés fala para eles: fiquem firmes. Você está diante do mar na frente, colinas do lado, Faraó vindo atrás, a situação é catastrófica. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Fica firme. Numa versão bem conservadora, esse texto aqui está escrito assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietar não é parar de orar. Aquietar é ficar tranquilo em meio ao caos, é ficar em paz, é não ser afoito, é não desesperar, é não falar nada que não condiz com a palavra de Deus. Aquietai-vos. Aquieta teu coração. Quantas pessoas em face de uma separação conjugal falam uma série de coisas que depois se arrepende tanto. Em face de um problema, falam tanto de coisa que depois ela diz: como que eu fui falar tudo aquilo? Seja a situação que você estiver vivendo, fica firme, aquieta, fica tranquilo, fica tranquilo, fica firme, não desabe, não desanime, não pare de orar, não pare de cultuar, não deixe a sua fé se abater, fica firme, aquieta. Quando você não souber o que fazer, fecha a porta do teu quarto, só você e Deus. Fica com Ele. Fica na presença dEle. Uma das lições mais lindas que eu acho da Bíblia é aquele momento em que Jó recebe a notícia que todos os seus bens foram levados. E de repente que todos os seus filhos foram mortos. Naquele momento em que ele perde num só momento uma má notícia atrás da outra, ó, seus bens todos foram levados, acabou tudo. Seus filhos acabaram de morrer, não sobrou nenhum. Naquela hora, ele se lança no chão e ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, imagina, todos os bens foram levados, os filhos morreram todos no único momento, diante daquele cenário. Em vez de blasfemar e murmurar e sair gritando e falando um tanto de besteira, ele diz: tudo é de Deus. Quem deu? Deus. E se Deus permitiu que fosse, bendito seja o Senhor. Em outra passagem mais na frente ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aí, como diz o incrédulo, desgraça pouca é bobagem. Como diz o incrédulo, desgraça nunca vem sozinha. Ainda vem uma doença no seu corpo, a carne dele apodrece, e ele começa agora a apodrecer diante dos olhos das pessoas à volta. E diante daquele cenário horrível, sua carne podre, mal cheirosa, aquela podridão horrível, perdeu todo o dinheiro, perdeu os filhos, e agora, doente, a companheira, a esposa, aquela que deveria apoiá-lo naquele momento difícil, diz assim para ele: por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre?
Imagina a esposa falar suicida. Pendura numa corda, rapaz. Tua vida não tem sentido. Olha o teu estado. Morra. O que ele responde para ela? Você fala como uma louca, ó mulher. Eu sei que o meu Redentor vive. O Jó teve tudo em dobro. E para quem acha que a vida do Jó foi só um caos e um sofrimento, o Jó viveu mais de 500 anos. E o sofrimento todo dele, toda essa tragédia durou 9 meses. Nas nossas vidas, 9 meses não são nada. Imagina para quem viveu mais do que 500 anos. Como você reagiria no estado de Jó? Você ficaria firme? Você ficaria tranquilo? Como você reagiria no lugar desse povo de Israel, nesse beco sem saída? Você ficaria firme, quieto, tranquilo? É uma atitude que nos leva à vitória. Aquietai-vos, fica firme. Terceira atitude que nos leva à vitória. Olha o que Moisés diz para eles: vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Vejam o poder de você ver o sobrenatural. O livramento já tinha acontecido? Não. Mas era para ele já contemplar com o coração. Com o coração contemplar. Eu já vejo. Deus quer que você vê a vitória antes dela chegar. Deus quer que você vê o livramento, vê a cura, vê a salvação do familiar. Deus quer que você veja o livramento do Senhor, que Ele trará hoje. Se alegre antes das coisas de Deus chegarem na sua mão. Por isso que o profeta Isaías em 54, ele diz: alegre-te, ó estéril, você que não deste à luz, porque os teus filhos serão muito mais do que aquela que deste à luz. Pode já alargar as estacas da tua tenda, pode te preparar, porque o que vem sobre a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Alegre-se, ó estéril. Alegrar com a gravidez é uma coisa, mas alegrar na esterilidade é diferente. E Deus diz: alegre-se, veja o livramento do Senhor, veja, contemple com o coração aquilo que Deus tem para você. Quarta atitude: erga a sua vara. Aí Deus fala para Moisés: agora é a tua vez. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Quando Moisés vai partir, já partiu, Deus fala para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa mesma palavra Deus traz para nós, porque o Moisés representa a graça. O Moisés representa a lei, Josué representa a graça. Então quando Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, assim como eu estava com Moisés lá no tempo da lei, eu estou com você no tempo da graça. Usa a sua autoridade, manda sair, ordene. É uma dor? Manda sair. É um problema? Manda sair. Levante a sua vara, manda o mar abrir. Use a autoridade que o Senhor te deu. Quantas pessoas estão pedindo para Deus fazer algo que na realidade não é a parte de Deus?
Senhor, me cura. Ele disse: eu já curei através de Jesus, é sua parte agora. Eu já curei. Eu não posso pedir agora que Ele me cure, porque Ele já curou, já levei sobre mim todas as enfermidades. Agora é a minha parte. E eu digo: doença, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então doença, sai. Na Bíblia tem uns negócios esquisitos. Você já prestou atenção que Jesus fala com uma figueira? Jesus fala com uma árvore. O Josué fala com o sol. Não é estranho essas coisas? Porque nós precisamos entender que a autoridade que está em nós, ela vai além do natural, ela vai para o sobrenatural. Sobrenatural. Não peça para Deus fazer aquilo que Ele já fez. A parte que é sua, Ele vai deixar para você fazer. Deus, faça isto. Abre uma porta. Ele diz: eu já abri a porta. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Tem uma porta aberta já diante de você. Agora você pode pedir para Deus te revelar qual porta Ele abriu para você. Quais são as portas? Tem alguma coisa impedindo eu ver aquilo que Deus tem para a minha vida? Então eu preciso usar a autoridade. O que está impedindo eu avançar? Eu tenho autoridade para mandar sair. É isso que Deus fala para Moisés. E Deus dá uma chamada de atenção em Moisés. Eu pelo menos vejo assim. Deus diz: por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. E você, levanta a vara, manda o mar abrir. Deus está dizendo: a parte que é sua, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. E você passará por essa situação, por esse mar, por essa questão, com os pés enxutos. Com os pés enxutos. Deus quer nos levar a coisas sobrenaturais. Nunca houve um tempo na sua vida tão propício para grandes milagres como esse que você está vivendo hoje. Você sabia que os maiores milagres Deus fez no deserto? Foi no deserto que Deus mandou comida do céu. Foi no deserto que Deus fez rocha da água. Foi no deserto que a roupa não desgastou, os calçados não desgastaram. Foi no deserto que tinha uma coluna de nuvem todos os dias, para que eles não fossem queimados pelo sol. Uma coluna de fogo à noite, para que as víboras não atacassem eles. Abajur na cama do céu. Se esse ano é um deserto, é o melhor ano da sua história para acontecer os maiores milagres. Todo problema é um terreno fértil para Deus fazer milagres. Toda vez que uma grande questão se levanta, é um tempo oportuno de Deus para coisas gigantescas acontecerem. Quem crê nisso? Nós estamos no tempo de grandes milagres, grandes manifestações do poder de Deus. Vai começar um tempo de grandes conversões nas igrejas espalhadas pelo mundo. Vai chegar um tempo, e não vai demorar, em que as pessoas, elas vão pedir para alguém: por favor, me leve para a sua igreja. Fala de Jesus para mim, por favor. Eu preciso de Jesus. Deus está nos preparando para saber lidar com o tempo, transportar os obstáculos e viver tudo que Ele tem para nós. Esse é o tempo que Deus está te forjando e te preparando para possuir aquilo que Ele tem para você. Para o povo tomar posse da terra. A terra prometida representa a eternidade.
A eternidade já foi nos dada, mas aquilo que nós fazemos gera recompensa. Para que você chegue lá, existe um mar, existem dificuldades, existem questões. Como você vence? As suas atitudes. Coração alinhado, coração de filho, atitude certa, a vitória é garantida. Coloca em pé em nome de Jesus. Uma das coisas mais importantes para a igreja é reconhecer o tempo profético. Igreja em São João Batista, reconheça o tempo profético. Reconheça o tempo que você vive. Reconheça o tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Esse é um tempo que Deus preparou para forjar soldados, preparar a sua igreja para algo sobrenatural. Aquilo que o profeta Joel falou: o Espírito será derramado sobre toda a carne. Vem um tempo em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Igreja, reconheça o tempo. Vai haver uma quebra de altivez. Ouça o que eu estou te falando, vai haver uma quebra de altivez. Os altivos serão quebrados sem que haja cura, para que o coração alinhado com o Pai, a humildade, leve a ser exaltado. Reconheça o tempo. Deus está te preparando. Deus está te preparando. O primeiro passo é alinhar o coração. Segundo, coração alinhado, atitudes certas. Atitudes certas. Fecha os teus olhos, eu quero concluir orando com você. Eu também preciso de tudo isso. Pai, eis-nos aqui. Há um mar em nossa frente. Existem colinas de um lado e do outro. Há um exército de Faraó, Senhor, querendo nos esmagar. Circunstâncias horríveis, dificuldades, situações terríveis contra a humanidade. Às vezes não sabemos para onde ir ou o que fazer diante das situações. Mas o Senhor deixou nesta passagem alguns conselhos, algumas atitudes, e nós queremos colocar em prática. E a primeira coisa, nós precisamos alinhar o nosso coração, porque toda a resposta negativa desse povo se baseou no coração totalmente contrário àquele coração que deve ser. O coração deles era de escravo, por isso murmuravam, reclamavam. Ali tinha pessoas que tinham um coração de órfão, buscava aprovação, buscava reconhecimento. Quantas pessoas, Senhor, estão nas igrejas de modo geral com o coração de escravo, acha que vale o que produz. Coração de órfão, que precisam ser reconhecidos para estar bem. Se não tiver púlpito, se não tiver à frente, se não tiver fazendo alguma coisa importante, não está bem, porque o coração é de órfão, quer reconhecimento. Mas eu sei, Senhor, que existe uma igreja em que o coração é de filho. Filho, 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 filho. Filho que te agrada, não pelo que faz, mas pelo que é. Filho que te agrada pelo que é. Nós queremos um coração de filho. Dá-nos um coração de filho.
Dá-nos um coração de filho, ajuda-nos a entender e a ter um coração de filho alinhado com o teu, para dar respostas diante do mundo, respostas diante das dificuldades, respostas diante das circunstâncias, para viver o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós temos terra para conquistar, cidades para conquistar, coisas para conquistar. O Senhor tem o poder para que possamos usar. Não podemos morrer nesse deserto, não podemos ser sepultados nesse mar, não podemos ser esmagados por Faraó. Não, nós queremos atravessar esse mar, nós queremos ver Faraó afogando, e nós queremos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós e viver o teu plano. E para isso nós precisamos de um coração alinhado, para que haja a resposta certa diante das circunstâncias e situações do dia a dia, em nome de Jesus. Levante a sua mão e declare em fé, diga: o meu coração é de filho, e a minha resposta é uma resposta de filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O seu corpo e o seu sangue derramou. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, casa, família e tudo que você fizer, em nome de Jesus.